Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã de terça-feira, dia 2 de junho do ano de 2020. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos em torno da palavra do Cristo, favorecidos pela doutrina espírita, que como uma chave bendita vem ao mundo para nos auxiliar na abertura dos portais da imortalidade, do entendimento, da sabedoria, da fraternidade real. Que o nosso Senhor Celestial, Pai, nos abençoe nessa manhã, trazendo os recursos que carecemos e nos incentivando a dar passos certeiros, firmes, na direção do aprimoramento moral e espiritual. E que o ambiente impregnado de alegria, conforto, esperança, fé e amizade atenda também aos espíritos que já se encontram conosco, dividindo esse pão da misericórdia divina. Jesus seja conosco. Um pouco de paz é o tema de hoje. Bem-aventurados os aflitos. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Nós vamos trabalhar o tópico tormentos voluntários. Relembrando Jesus, Kardec publicou um trecho atribuído ao evangelista Mateus, no seu capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Famintos e sequiosos de justiças, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Ouçamos agora uma mensagem publicada pelo nosso querido codificador Allan Kardec, do benfeitor Fénelon, de 1860, mensagem dada na cidade de Lyon. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real nesse mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão
perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causam insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que, amanhã talvez, terão de largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade acalma em meio às tempestades da vida? O Evangelho sempre é uma festa, porque ele é um casamento. Jesus, o noivo da humanidade, como afirmam os teólogos. Ele veio propor um projeto que há de felicitar os nubentes, quando levado a efeito com responsabilidade, com dedicação, com amor. A vitória sobre si mesmo. E o casamento, ele nos fala de uma relação. E, sinteticamente, então, podemos lembrar que estamos necessitados de casar com Deus, que está dentro da gente, para o desenvolvimento interior. Habilidades, inteligência, criatividade, sonhos, aprimoramento moral, sublimação dos sentimentos e etc. Mas também casamos com a humanidade, a definir que precisamos uns dos outros para realizar a obra, que é uma unidade divina, é um todo, ela não é parte. É uma construção de todos nós. Portanto, cada um com a sua missão. E essa missão não é isolada. Ela é integralizada. Gênese no lar. Esse encontro das manhãs. Hoje, o estudo de número 59. Nesse período que fomos chamados para refletir dentro dos lares. Devemos nos sentir felizes, vitoriosos, porque nós participamos dessa construção. São 60 momentos de evangelho que estão sendo compartilhados com corações que, como nós mesmos, necessitamos de paz. Um pouquinho de paz,
para enfrentar o turbilhão, as batalhas, as lutas do caminho. Tem coisa mais prazerosa no mundo do que poder sentar à mesa com amigos, com entes queridos, sem qualquer laivo de inveja, de despeito, cobiça. Ninguém está aqui para se comparar com o outro. Nós estamos aqui para beber na fonte. Nós estamos aqui para fomentar sentimentos no bem. Um pouquinho de paz é o tema. No mundo não as tereis, ou não teremos, porque no mundo a felicidade ela tem a ver com o prazer efêmero apenas. Observemos. Porque nós acabamos que vinculamos a ilusões e deixamos de olhar para o futuro. A riqueza do espírito traz calma. A riqueza do mundo, sobressaltos. As posses, as aquisições, enfim, naturalmente nós entramos na obscuridade que cria problemas para os nossos reais sentimentos. Queremos ser melhor, queremos dominar. Em nome da socialização, a gente faz mercado com os bens que são os bens eternos. A gente abre mão deles para ser reconhecido, aplaudido, admirado. Quando o outro conquista alguma coisa, que na verdade é uma posse efêmera, sob ponto de vista material, observem como que a tendência é ficar observando, julgando como é que pode ter sido essa aquisição, e a gente se perde no caminho. É diferente quando vibramos felizes com as conquistas do outro em todos os sentidos, mas principalmente espiritual. Ontem recebemos um testemunho que eu compartilhei com os amigos da FEAC. Um coração que leu um projeto, um trabalho que foi desenvolvido com a ótica espiritista, com histórias benditas, num leito de hospital com 10% do coração funcionando. E a leitura desse material fez bem para o indivíduo. E ele se fortaleceu e ele começou a dar resposta que os médicos não compreenderam. E ele já estava, inclusive, tendo a oportunidade de agradecer e de dividir uma emoção bendita e abriu uma perspectiva, inclusive, para ver a presença dos espíritos do seu lado o ajudando. A narrativa nos chegou e nos trouxe um pouco de paz. Um pouquinho de paz. Porque a felicidade, como estado de alma, surge nesse momento como um preâmbulo da felicidade que nos aguarda no grande futuro. É o que Fenelon está falando. Então, não podemos permitir que as coisas de fora criem uma desarmonia interior. Esse é o ponto. Seja na escassez ou na abundância, sob o ponto de vista material, diante da doença da escassez de valores morais, no âmbito social, familiar, desencarnações, lutas que fazem parte do processo evolutivo, precisamos aprender que somos discípulos de uma lição extraordinária que se chama o bem viver.
E quando operamos o conhecimento que nos ajuda a sobrepor os muros que dividem, a dor que vergasta, o abandono que causa insegurança, nós estaremos em condições, inclusive, de chamar outros corações a pensar diferente, para fazer diferença. É o que Jesus está nos chamando agora. Ele vem, nos consola, dizendo que bem-aventurados são aqueles que estão sofrendo em função, em tese, das injustiças do caminho. Não aqueles que estão sofrendo porque escolheram o sofrimento, sob o ponto de vista da inveja, da cupidez, da raiva, da intolerância, e etc, etc. Porque são escolhas que naturalmente vão definir respostas, circunstâncias, inclusive indicativas para reparação. Bem-aventurados os aflitos, no sentido de você está querendo melhorar, mas tem problema no caminho. Mas você não abre mão de caminhar. Então, bem-aventurado essa dor. Aí é diferente o ponto de vista. Nós queremos vencer as imperfeições, mas muitas vezes elas falam mais alto e nos vemos quedando, repetindo erros. Bem-aventurado, você está na lida. É diferente. Bem-aventurado aquele que está sofrendo pela inveja? Não. Aí não tem bem-aventurança, porque é um inferno. Por si só, o conflito, ele vergasta, e vergasta com frieza. Parece que há até um certo abandono da providência divina. Um companheiro disse assim, após um vídeo compartilhado, as portas da Itália se abriam para a retomada das ações cotidianas. E no vídeo estava escrito assim, graças a Deus. O materialista disse assim, como alguém pode falar graças a Deus que tudo está voltando? Então significa que Deus é que imputou o sofrimento ou que Deus ficou esquecido face aos problemas e agora Deus resolveu intervir? Isso me chegou e no momento eu fiz uma prece pelo companheiro e naturalmente pelo graças a Deus de quem deu. Porque eu senti ali um frisson de esperança. O indivíduo estava começando a elaborar. Ele estava começando a pensar diferente. Não no sentido da exacerbação, da presunção. Não. Mas ele estava elaborando uma fé que começa a ser raciocinada. São 3 perguntas extraordinárias. Deus estava indiferente? Deus resolveu atuar? O sofrimento ali é um castigo? São perguntas naturais que nós fazemos diante de todos os embates que batem na nossa porta. No sentido de, o que Deus espera? Agora para nós, o que devemos fazer? E quem sabe ainda, aonde podemos encontrar os recursos, os elementos para a vitória sobre nós mesmos? A riqueza maior está não nas posses, mas na capacidade de valorizar a vida, as coisas, as pessoas, utilizá-las como um bom administrador sem jamais ser escravos de absolutamente nada.
nem de pessoas, nem de coisas, e nem dos bens que são perecíveis. O bem maior, ele tem. Vamos convidar o nosso querido Chico Xavier para contribuir com um comentário, como sempre, judicioso, amoroso, para as reflexões da manhã. A respeito do assunto que ouvimos muitos amigos, todos com apontamentos muito adequados, mas desejamos destacar os tópicos que falam da necessidade do desprendimento. Muitas vezes queremos ser felizes, abarcando todas as possibilidades. Um dos apóstolos pergunta a Jesus se não poderia ensiná-lo a orar. Ele oferece à humanidade a oração dominical, da qual retiramos o tópico: Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Um amigo espiritual diz que se fossem necessários mais recursos para sermos felizes, Jesus teria acrescentado. Mas vamos criando fantasias, ilusões, querendo a felicidade que está nas mãos dos outros. Achamos que isso é alegria, mas é alegria mesclada de sofrimento. Nosso amigo nos diz que enquanto nós nos contentamos com o pão, nós estamos sempre felizes, porque amamos a vida simples, aprendemos a conhecer a beleza natural. A terra está repleta de tesouros para os nossos olhos, para o nosso coração, para a nossa vida. Enquanto nós nos contentarmos com o pão, vai tudo bem. Mas da manteiga em diante, começam as nossas lutas. Estamos desejando muito. Todas as vezes que estivermos desejando aquilo que não temos ainda, depois de muito esforço, quando queremos apressadamente aquilo que não é nosso, em matéria de felicidade afetiva, de bens materiais, de status social, de influência, nós vamos lembrar dessa manteiga. O símbolo da manteiga está sempre conosco. Quando queremos aquilo que não é necessário para o agora que estamos vivendo. O Senhor nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não falou do pão de amanhã, do ano que vem, de 1990, de 2057. Devemos estar vigilantes, porque muitos de nós caímos escorregando naquela manteiga, imprópria para nós no momento. Pode não ser depois. No momento temos o necessário para viver em paz com a nossa própria consciência. Não desperdicemos tempo. Força espiritual com o supérfluo, com a ambição desmedida. Tenhamos forças espirituais, minhas amigas, meus irmãos.
O Senhor não se esquece de nós. Somos atendidos segundo as nossas necessidades. Se trabalhamos mais, recebemos mais um pouco. Se não queremos trabalhar, recebemos uma ração necessária à sobrevivência. De modo que é importante pensarmos nesse pão de cada dia. Nós não estamos desrespeitando as aquisições dos nossos amigos. Sabemos que precisamos de certos recursos, mas o Senhor não nos ensinou a pedir o pão, mais 2 carros, mais um avião, mais uma joia, mais um sítio, mais uma fazenda, mais uma roupa de grife, mais conforto dentro de casa, passagem aérea, aposentadoria gorda. Não. O Senhor nos ensinou a pedir pão. Não precisamos de tanta coisa para colocar tanta carga em cima de nós. Podemos ser chamados hoje, meus irmãos, minhas irmãs, à vida espiritual, à pátria verdadeira. E então, vamos ser felizes. Afirmo com alma e coração, isso não é uma conformação negativa. Precisamos trabalhar muito para ajudarmos que todos tenham um pão. Vamos pensar nessa imagem do pão como necessário e da manteiga como sendo supérfluo. O supérfluo, conforme a posição que a pessoa desfruta, deixa de ser supérfluo para ser necessário. Eis o motivo do sofrimento de muita gente. O supérfluo passa a ser o necessário. De modo que eu sou uma pessoa demasiado apagada por estar exigindo determinados recursos que são muito justos à vida de um médico, de um professor, de um odontólogo, mas não para mim. Tem muita gente que precisa de muitas coisas que eu não preciso. Então eu peço a Deus que conceda, se é realmente necessário para elas. E nós podemos concluir com Allan Kardec, que geralmente, meus queridos amigos do Gênesis, a queda de quem escorrega na manteiga é sempre muito desagradável e, por certo, precisaremos de muito tempo para nos colocarmos de pé para continuar a grande luta. O momento é singelo, mas muito importante para nós. Jesus prometeu, desde os tempos antigos, das tradições hebraicas, como certa feita, em comunicação do Espírito de verdade ao profeta Isaías, ele disse assim, conforme a descrição do capítulo 49. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam,
ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. E te guardarei, e te darei por terra, e lhes dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aquele outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, tu, terra, e vós, montes, estalais de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. O Senhor estará sempre nos guiando para encontrarmos o alimento que precisamos, que vai efetivamente nos trazer um pouquinho de paz neste momento em que estamos escutando-o com a acústica da alma, na promessa bendita dessa jornada que precisamos de empreender ao encontro de uma terra prometida. A felicidade real e definitiva. Mas para isso, não esqueçamos, temos que caminhar sempre. E eu termino com um pensamento do professor Emmanuel, que certa feita disse: a sabedoria é o caminho e o amor a luz. Gênese no lar, Evangelho no coração, prodigalizando pães da verdade, do amor e da santa doutrina que há de nos guiar nesse encontro divino com o pastor. Ave Cristo. Ave Cristo.